Deus abençoe e ilumina a sua terça-feira, a sua vida e toda a sua família. Hoje, terça-feira, é o dia da cura divina em todas as igrejas universal do Reino de Deus. A pergunta é: posso eu ultrapassar o meu problema de saúde? Quando muitos me falaram que é crônico, quando eu vejo pelos exames que a coisa está piorando, quando me disseram que é incurável, a única coisa que podem fazer por mim é amenizar a dor, atenuar o problema, porque eu vou viver com ele o resto da minha vida. Posso eu livrar-me dessas doenças? Preste muita atenção no testemunho da senhora Elizabeth. Eu na minha infância só me lembro de estar sempre doente, só me lembro daquela dor sempre a latejar ali na minha cabeça, constantemente, todos os dias, sempre ali a massacrar-me. Eu sentia-me diferente de todos, sentia-me sempre a arrastar como se fosse um saco de doenças, sempre atrás de mim, sempre a arrastar-se comigo diariamente. Eu digo-lhe que se eu não tivesse conhecido este Deus maravilhoso dos milagres, eu já não estava aqui a falar consigo. E hoje vamos então conhecer a história da Dona Elizabeth, que já está aqui connosco, e falar sobretudo de uma doença que muita gente já teve, mas que pouco se fala. A dor de cabeça, mas não é somente uma dor de cabeça, é muito mais do que isso. É uma dor que está sempre ali constante. São as ditas cefaleias. Começou a sofrer isso com que idade? Então, eu comecei a sofrer com os meus 8 anos de idade. Comecei logo a ter dores fortíssimas de cabeça, não conseguia estar na escola, não conseguia ter concentração, até que a minha mãe me levou ao médico e pronto, foi diagnosticado que eram enxaquecas, que poderiam vir a desaparecer com o crescimento, mas que se agravaram cada vez mais, até à minha adolescência foram sempre agravando. Não conseguia ver luz, não conseguia ouvir ninguém, ficava muito irritada, só queria estar deitada, só queria estar no escuro e era horrível. Eu era acompanhada por um neurologista no hospital e sujeitei-me a um tratamento, servi de cobaia para um tratamento novo, para ver se aquele tratamento resultava com as enxaquecas. Ainda fica pior. Foi uma infância com dor e triste. Sim, porque eu passava muitas vezes nas urgências do hospital para atenuar as dores, porque a seguir a isso vieram outros problemas. Comecei com problemas cardíacos, comecei com arritmias cardíacas, depois detectaram-me um prolapso na válvula mitral, tinha desmaios constantes e foi um acumular de dores e de situações constantes na minha adolescência que me conturbaram um bocado. Estava muito bem e de repente começava a sentir uma sensação estranha, uns afrontamentos, começava-me a sentir mal, muitas palpitações e de repente apagava. E isto durou até já estar casada, já durou durante muitos anos. Sentia-se que estava triste, sozinha, sentiu que de alguma forma essa falta de saúde lhe fez também criar uma tristeza e uma solidão, uma tristeza mais profunda? Sim, claro, porque quando eu ia ao médico, o médico dizia-me que eu tinha que ficar com aqueles problemas sempre para o resto da vida, que tinha que sempre tomar as medicações, aquilo fazia-me confusão, uma pessoa tão nova, tomar medicação para o resto da minha vida, aquilo mexia muito comigo, sentia-me vazia, sentia-me diferente. Foi-lhe diagnosticado depressão? Sim, tinha uma depressão agravada. Depois da depressão foi-me diagnosticada então a doença que me levou mesmo ao fundo do poço. Foi a fibromialgia e o síndrome de fadiga crónica, acompanhada de uma depressão mesmo bem profunda. Essa depressão teve que ser balanceada com medicação? Sim, com muita medicação. Tomei muito Xanax, tomei muitas caixas de fluoxetina, tomei muita coisa. E a somar ao seu, desculpa a expressão, mas o seu saco de doenças, veio mais uma, não é? Sim, veio a fibromialgia e o síndrome de fadiga crónica. Que aí eu não conseguia mesmo, deixei de fazer o pouco que conseguia fazer. Não conseguia levantar da cama, sem ter uma única dor no corpo. Sempre que me tentava levantar, doía-me os músculos todos, não tinha forças, não conseguia fazer nada em casa.
O simples facto de limpar um armário ou de fazer este gesto só para fazer a limpeza com um pano, eu ficava cansada, tinha muitas dores. Era o meu esposo que tinha que me fazer quase tudo em casa, era ele que tinha que aspirar, porque eu não conseguia fazer nada. E o cansaço era extremo. E comecei a tomar muita medicação muito forte, à base de morfina, e mesmo assim eu não conseguia que as dores atenuassem. Foi uma fase da minha vida muito complicada mesmo. A fibromialgia é uma doença que ainda não foi apresentada uma cura eficaz. Como é que se recebe um diagnóstico de uma doença para a qual não existe cura? Foi muito complicado, porque o meu médico, quando diagnosticou, porque ela é diagnosticada através mesmo do toque no corpo, através de pontos nas articulações, sim. E ele virou-se e disse-me: Elizabeth, eu tenho muita pena, mas tu vais ter que viver com esta doença para o resto da tua vida. E aquilo caiu-me como um balde de água fria. Como é que eu, com perto de 30 anos, foi quando me foi diagnosticada a doença, iria viver para o resto da minha vida com aquelas dores. E aquilo então gerou então em mim dentro uma revolta, uma angústia, uma tristeza, uma mistura de sentimentos que eu nem sei explicar. Quando é que a sua história mudou por completo? Quando é que fez esse virar de página? Então, a minha história mudou quando eu conheci a Igreja Universal do Reino de Deus. Aí foi um virar histórico na minha vida. Quando conheci a Igreja, na altura estavam precisamente a fazer a unção com óleo. E eu fui à reunião da saúde e fiz a unção com óleo. E quando eu fui para casa, passado uns 2 dias, eu apercebi-me que as dores de cabeça tinham desaparecido, porque elas estavam constantemente na minha cabeça ali a latejar. E eu do nada vi, lembro-me como se fosse hoje, olhei ao espelho e disse assim: mas eu não tenho dor de cabeça, as minhas enxaquecas desapareceram. Eu não queria acreditar. A partir daí eu nunca mais tive uma enxaqueca. A partir daí desapareceram-me as arritmias, deixei de ter os desmaios constantes, fui fazer um eletrocardiograma, um ecocardiograma, e o prolapso na válvula mitral tinha desaparecido. A minha fibromialgia e o síndrome da fadiga crónica sumiram. Fiquei curada, não tenho nada, não tenho cansaço, faço tudo em casa e sou uma mulher completamente nova. Sem o agir da nossa fé e sem o crer que este Deus pode tudo na nossa vida, eu não ia conseguir nada. Eu ia continuar a ser a mesma Elizabeth doente, fracassada na saúde, cheia de dores, cada vez pior, porque acredito que se eu não tivesse conhecido a Igreja, hoje eu já não estaria cá, possivelmente, com tanta dor. Depois de todas estas curas que eu tive ainda uma outra, que eu posso contar aqui, que foi que uma manhã eu acordei com um vermelhão no meu peito, assim do nada. E eu fui ao médico, muito preocupada. Ele diagnosticou-me então depois com outros exames médicos que muito possivelmente era um cancro inflamatório da mama, que é um cancro galopante, que é dos mais galopantes que pode existir no cancro da mulher, que é fatal. Ele marcou uma cirurgia de urgência para eu ser operada. Na quinta-feira à noite ele esteve ao pé de mim, mais um assistente dele, apalpou o caroço, apalpou tudo, disse: olha, está aqui, é aqui que lhe vamos abrir. Eu disse: tudo bem, doutor. O meu marido tinha estado comigo depois, antes do médico estar comigo, e fez-me uma oração também com um propósito. E eu senti, quando ele fez a oração, tipo como um repuxão, mesmo como se alguma coisa tivesse a ser arrancada dali. No dia a seguir eu fui para a sala de cirurgia. Antes da sala de cirurgia nós temos que fazer uma mamografia para saber onde é que vai ser colocado um arpão, que é um ferro que eles dizem que tem que ser colocado lá, que é o sítio onde vão abrir, onde está o tumor. Quando eu fui fazer a mamografia para pôr esse arpão, a doutora diz-me: mas onde é que está o seu caroço? Não estou a ver. Mesmo 5 mamografias. Antes da suposta operação? Antes da suposta cirurgia. Não estava lá nada, sumiu. Entretanto, o médico veio ter comigo e disse: Elizabeth, o que é que aconteceu? Disse: doutor, o que aconteceu foi a minha fé que me curou. E ele disse: então, olha, eu peço-lhe, ele pediu-me desculpa, o doutor pediu-me desculpa, olha, Elizabeth, eu peço-lhe desculpa, mas olha, então,
vá nessa sua fé, porque a sua fé curou-lhe mesmo, porque você tinha um cancro inflamatório na sua mama e você foi curada. Mais um grande milagre na sua vida. Tudo nós podemos conquistar se a nossa fé for além e se nós queremos e acreditamos que Deus é o Deus dos impossíveis. A senhora Elizabeth conseguiu livrar-se dos seus problemas. Porque o Senhor, a senhora não conseguiria. Se ela venceu aquilo que lhe debilitava, que lhe enfraquecia, por que você não pode vencer essa dor, essa enfermidade? Mas é impossível, Filipe, sim, é impossível para si, é impossível ao ser humano, mas não para Deus, não para aquela pessoa que crê em Deus, porque tudo é possível ao que crê. Não importa se você tem feito tratamentos ou não, terapias ou não, tomado medicamentos ou não, se você já foi operado ou não, não importa o que lhe falaram, respeite a opinião dos profissionais. Para isso eles estudaram, para isso eles trabalham para cuidar de nós. Nós não somos contra a medicina, pelo contrário, que Deus abençoe todos os doutores, doutoras, enfermeiros, todos os profissionais de saúde que tanto trabalham para nos ajudar, mas eles têm limites, a ciência tem limites, a medicina tem limites. Deus não. Deus é o Todo-Poderoso. E se você faz os seus tratamentos, mas juntamente com esse tratamento, você manifesta a sua fé, eu tenho a certeza absoluta que até o tratamento vai surtir efeito, ou um efeito mais esperado. Claro, porque a fé ajuda, a fé melhora, a fé muda, a fé transforma. E se não faz efeito, a fé cura, porque Deus é o Todo-Poderoso. Hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, o dia da cura divina. Você que está doente ou tem um familiar doente, venha lutar por si e por ele. Às 7h30 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite, aqui no nosso cenáculo do Funchal, eu me encontro no altar do nosso cenáculo, na rua Doutor Brito Câmara, número 32. Deste altar sairá a cura para o seu corpo, para a sua alma, para o seu ser. É em frente à rotunda dos bombeiros sapadores, aqui na Ilha da Madeira. Temos outras igrejas, tanto na Madeira como nos Açores, como em Portugal continental, Europa e mundo. Qualquer informação, liga ao SOS Espiritual 21 836 8008. Não somente para informação, um desabafo, um pedido de ajuda, uma oração, uma orientação. Estamos disponíveis e preparados para lhe ajudar. Pelos meus 16, 17 anos comecei a ficar deprimida, a ser uma jovem muito nervosa e complexada. Entretanto, conheci o meu esposo, que era meu namorado na altura, casámos, pensei que com o casamento eu podia ser feliz, esperava encontrar a felicidade nesse casamento, mas não correu muito bem. Começaram os problemas no casamento e eu me sentia rejeitada, porque o meu esposo jogava futebol, passava muito tempo fora de casa, eu ficava sozinha e isso me deprimia cada vez mais. Entretanto, tive a minha primeira filha, pensei que pudesse me preencher e trazer-me alegria, mas ela tinha problemas de saúde, tinha problemas respiratórios. Eu, quando precisava do meu esposo, ele continuava sem estar em casa e então eu refugiei-me no vício do tabaco. Fumava muito, sentia-me incapacitada, porque eu esperava que o meu marido estivesse presente, que me pudesse auxiliar e ele não estava, passava muito tempo fora de casa. Isso cada vez me magoava mais e foi fazendo com que eu ficasse cada vez mais infeliz e sentisse um vazio imenso dentro de mim. Entretanto, tivemos o segundo filho, mas as coisas não melhoraram, continuaram a piorar, as nossas discussões eram constantes, eu também como era muito insegura, tornei-me muito ciumenta, era muito possessiva, e isso cada vez destruía mais o meu casamento, porque no pouco tempo que o meu marido passava em casa, eu arranjava problemas, fazia tempestades num copo d'água, ao ponto de vivermos semanas sem nos comunicarmos, cada um vivia a sua vida,
Era como se tivéssemos os dois apenas a morar na mesma casa, mas intimidade e casamento e cumplicidade não existia em nós, nem no nosso casamento, e isso cada vez nos foi afastando mais. Até que eu pensei muitas vezes em suicidar-me, só que nunca tive coragem. Olhando aos meus filhos, eu ficava a pensar, se eu acabar com a minha vida, que vai ser deles. Serão criados por uma madrasta, por alguém que não os ame, e então nunca tive coragem de me suicidar, mas muitas vezes passou pela minha cabeça isso. Fomos a bruxos, fizemos tratamentos mandados por ele, gastámos bastante dinheiro, tentámos resolver as coisas assim, mas sem encontrar solução. Cada vez estávamos mais separados um do outro, mais distantes, e era mesmo uma infelicidade completa. Até que um dia nos fizeram um convite, se nós queríamos ir a um sítio especial. E nós fomos sem saber o que era e onde íamos. Quando chegámos lá é que nós vimos que estávamos perante a Igreja Universal do Reino de Deus. Nós entramos, não fazíamos ideia do que seria, participámos da primeira reunião, fizemos como o pastor indicou, feche os seus olhos, né? Creia, e quando acabou essa reunião nós fomos para casa já com uma mudança em nós. O meu marido, que era uma pessoa muito calada, falou o caminho todo. Nessa noite nem dormimos, passámos a noite a conversar de coisas que nunca tínhamos falado, né? Já estávamos casados há bastante tempo, e então começámos a ver uma mudança. A partir daí passámos a participar das reuniões. Nós, como fomos sempre ouvindo e praticando, colocámos sempre em prática, a nossa vida foi-se transformando. Como nós íamos às reuniões de domingo, passámos também a ir à quarta-feira, que o pastor falava que à quarta-feira, né, seria muito bom, porque era a busca do Espírito Santo, era o fortalecimento para a nossa vida espiritual. E visto que nós estávamos fracos espiritualmente, nós resolvemos participar das quartas e domingos sem faltar. Então o pastor falava sobre o Espírito Santo, o que era o Espírito Santo e como cada um de nós poderia mudar, né? Se recebesse o Espírito Santo, que teríamos alegria, não precisávamos depender de ninguém para ser felizes, e tudo isso foi despertando a nossa curiosidade. E nós fomos participando até ao dia que, numa reunião um domingo de manhã, na busca do Espírito Santo, eu tive realmente o verdadeiro encontro com Deus. Eu recebi o Espírito Santo na minha vida. Nesse dia eu buscava o Espírito Santo com fervor, com entrega, e senti a presença de Deus em mim, senti uma paz imensa, senti que não precisava de mais nada. Simplesmente a presença de Deus, a do Espírito Santo, me bastava. E que a partir daí eu poderia tudo. O Espírito Santo para mim representa tudo. Porque acabou a insegurança, acabou a tristeza, acabou a dependência que eu tinha de alguém para ser feliz ou de algo para me preencher. O Espírito Santo me preenche, é a presença certa e é a alegria que existe em mim, a paz, tudo o que eu ansiava e que eu procurava, eu encontrei na presença do Espírito Santo. A minha vida hoje é calma, não temo nada, nada me atormenta, sou confiante, sou uma pessoa alegre e vivo feliz. O meu casamento a partir daí também mudou, meu marido também é batizado com o Espírito Santo, nos entendemos perfeitamente, acabaram as discussões, as desavenças e tudo o que fazemos é de comum acordo. Não precisamos de falar muito para nos entender, porque sabemos o que um precisa do outro. E então tudo mudou, tudo foi transformado. O vazio que eu tinha em mim foi preenchido, os meus filhos hoje já são crescidos, também são felizes, estão na presença de Deus e tudo está bem. Temos uma vida financeira abençoada, eu sou empregada, o meu marido trabalha por conta própria, tem empregado e tudo corre bem. O Espírito Santo transformou por completo a minha vida, hoje eu sou feliz. Todas as quartas-feiras nós separamos esse dia para cuidar da nossa alma. Aqueles que já estão bem, espiritualmente falando, em comunhão com Deus, firmes, fortes, com a chama da sua fé acesa, buscam um avivamento, uma renovação, uma orientação pela palavra de Deus, a força do Espírito Santo. Se a sua chama está apagada ou apagando-se, se você diz, eu sou uma pessoa triste, infeliz, desanimada, desmotivado, inseguro, desconfiado, ciumento,
ninguém me atura. Olha, eu reconheço que até eu tenho dificuldade em me aturar. Eu sou difícil. Não é que eu queira ser assim, mas essa minha personalidade, esse meu caráter agressivo, talvez até prepotente, vaidoso, arrogante, eu queria tanto mudar, porque tudo isso me faz mal. Entregue essa vida velha para Deus. Em troca, Ele lhe dará uma vida nova, dirigida pelo Espírito Santo. É isso que tem acontecido, os testemunhos provam isso. Se você quer isso para si, então venha buscar nesta quarta-feira o Dia da Alma em todas as igrejas universal.